Hello, hello! Muito boa noite, graça e paz, tudo bem? Quem fala, você já sabe, Ezequias Lourenço, seu amigo de todas as quintas, às 20 horas, direto dos estúdios da NSTV com o seu programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Aqui a sua opinião tem valor. Pessoal, estou aqui com um tema muito especial e quero desde já agradecer a expressiva audiência dos nossos amigos, irmãos, meus alunos, telespectadores. Este programa tem o objetivo de trazer conhecimentos sob perspectiva cristã, no formato de debates, de entretenimento, de entrevistas, de treinamentos, aulas, tudo em torno do conhecimento, trazendo como ferramenta para você, para que você possa aprender conosco, discordar da gente e deixar os seus comentários e influenciar outras pessoas. Vamos em frente? Estamos juntos. Muito obrigado por sua audiência. Pessoal, nós vamos trabalhar um tema muito atual: os efeitos da quarentena. Você sabe que tem pessoas reclamando, pessoas sentindo na pele os efeitos da quarentena. Nós estamos no ano de 2020, eu sei que esse programa vai ficar gravado aí para sempre, né? Ad eterno nas redes sociais. E você que está assistindo esse programa agora, saiba que neste ano de 2020 estamos enfrentando uma das maiores pandemias de todos os tempos. Até por conta da comunicação, a internet está aí, até por conta dos meios de locomoção, os meios de transportes que são muito mais rápidos, aéreos, temos jatos, temos navios muito superpotentes que levam as pessoas de continente para continente. Então, alastrou-se uma pandemia, né? Uma epidemia que tornou-se mundial, tornou-se pandêmica, chamada o coronavírus, né? Um novo coronavírus, porque existem muitos tipos de coronavírus, que veio e está matando a população mundial de forma expressiva. As pessoas que têm imunodeficiência, há alguns que associam, há alguns estudos que associam este vírus ao vírus da AIDS, o HIV ou HIV, que mina, que tira a deficiência do organismo e as pessoas passam a morrer. Pessoas que têm dificuldade na alimentação, pessoas já de certa idade, pessoas que estão despreparadas, acabam sofrendo e o número de mortes tem aumentado. Inclusive hoje, Nani, deu um recorde, né? Cerca de 400 mortes num único dia. Gente, isso é terrível. Talvez a história da humanidade até hoje nunca viu nada semelhante. Não por conta da letalidade desta pandemia, porque ela não mata tanto, mas ela se alastrou no mundo inteiro e muitas pessoas estão morrendo no mundo inteiro, pessoas que têm a sua deficiência baixa, né? Então, os governos de vários países, como Itália, como Espanha, como Portugal, Alemanha, Inglaterra, China, de onde surgiu este vírus, Estados Unidos, Brasil, o nosso país e vários outros países da América Latina, países também da África, estão colocando o seu povo, a sua população de quarentena, que é um período de enclausuramento, de isolamento, né? Onde a pessoa fica num canto, não pode se locomover, não pode estar em meio às massas humanas, não pode estar em meio a muitas pessoas. Este programa, por exemplo, é um programa de convidados, um programa de palestras, de entrevistas, de debates, mas estamos fazendo e pedindo para que os internautas, os telespectadores, mandem vídeos, né? Para que possam deixar as suas opiniões, porque nós não podemos trazer pessoas aqui até o estúdio para não haver aglomeramento. Então note o que nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo 2020, né? Que fique registrado isso aí. Eu tenho aqui algumas perguntas a fazer a você. Na verdade são duas perguntas, né? Esta quarentena, ela serve para nos aperfeiçoar enquanto seres humanos? Ou ela serve para que nós possamos regredir, né? Afinal, trouxe aí impactos psicológicos, né?
Os estudos mostram que até 3 anos após o término de uma quarentena, os impactos psicológicos ficam na vida do cidadão. Também impactos econômicos, né? A economia caiu. São Paulo, por exemplo, que é o coração econômico do Brasil, perdeu até certo dia atrás 40% de sua arrecadação. As empresas estão paradas, imagine só a situação. Né? E também a questão espiritual. Há impactos espirituais. Nós vamos falar sobre esses impactos, sobre essas questões. Quero ler aqui uma passagem das Escrituras que tem a ver com este tema, os efeitos da quarentena. Muito bem. Por favor, abra o exemplar da Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 26, versículos 20 e 21. Mas nós vamos nos ater ao versículo 20, ok? Já estou vendo aqui várias mensagens. Gente, que legal. Tá vendo aí, Nani? Muita gente já deixando suas mensagens. E o último programa, vale lembrar que nós batemos um recorde aí de audiência. Deus abençoe você. Muito obrigado por sua audiência. Isso nos encoraja bastante. Vamos lá. 26 de Isaías, versículo 20, que diz assim: Venha, povo meu, entra tu em direção às tuas câmaras, ou seja, às tuas casas, ou seja, entra para casa e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe, até que a indignação cesse. Versículo 21, embora não seja o foco aqui, mas ajuda a gente a entender o contexto. Porquanto eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela e não mais ocultará os seus mortos. Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui num contexto sagrado, um contexto em que Israel, né, não só Israel, mas os povos à sua volta, contudo, o texto bíblico geralmente tem um foco para com o povo de Israel, em que esse povo estava de maneira muito desagradável, se comportando de maneira muito infiel ao Eterno, ao Criador, aquele que constituiu aquele povo, que deu leis, que deu regimentos, diretrizes para o povo, aquele Deus eterno que deu uma terra ao povo, né, que deu condições que mesmo um exército pequeno, né, Israel seria uma cidade-estado, um país pequeno, venceu inúmeros inimigos, gigantes inimigos como os babilônicos, como os egípcios, como os assírios, como enfim todos os povos daquela época, os cananeus, os filisteus, que eram experts na arte de cunhar no ferro, na arte de forjar o ferro. E mesmo assim o povo de Israel saiu vitorioso nessas campanhas, conquistando aquela parte conhecida como fértil, crescente, uma parte muito salutar e fértil mesmo, em que até hoje no deserto, quando eles plantam, dá resultado. Já viu isso, Nani? No deserto eles plantam e dá resultado, porque realmente Deus tem dado sabedoria, né? Sabemos que de Israel saem muitas descobertas na área de tecnologia, na área da ciência, na área da saúde. Inclusive é um país que está lutando aí também para descobrir a vacina para essa pandemia, né? Para poder conter o avanço do novo coronavírus. Enfim, mas este povo tem a época que pisava na bola, tanto é que até hoje sofre muito por conta de desobedecer ao sagrado, desobedecer ao eterno, né? E aí o eterno aqui mostra uma indignação e diz: olha, eu vou ferir a terra e vocês é melhor entrarem para suas casas e ficarem por um breve período, porque eu estou indignado, eu estou zangado, né? Eu quero fazer uma associação desse texto com a quarentena, né? Porque vamos falar aqui dos efeitos da quarentena. Gente, o que é quarentena? Quarentena é um período de tempo em que você fica no ócio, né? Ou seja, sem estar em atividades muito intensas, sem poder se locomover,
até ter a sua liberdade um pouco cerceada, a sua liberdade um pouco tolhida, né? Você é delimitado na sua liberdade para um bem maior. E, geralmente essas quarentenas são impostas pelo governo, né? Pelo governo do país, do estado, do município e por aí vai. Mas é por um período de tempo até que se resolva a situação, porque vivemos, principalmente os países aqui do Ocidente, né, incluindo aí o meridiano de Greenwich à esquerda do seu mapa, né, nós estamos vivendo democracia, né, vivemos o Estado democrático de direito, que na verdade, por alguns políticos às vezes é usado como desculpa para fazer certas coisas, para tripudiar, para poder até se lograr alguma vantagem sobre a população, sobre a sociedade. A gente sabe disso, nós estamos bem crescidinhos. Então isso que é quarentena, né? Então, eu tenho certeza que você está aí assistindo no conforto da sua casa, embora a sua casa deva ser muito confortável ou não, talvez nem tanto, mas isso não importa, mas você está no seu lar, você está no seu reino, no seu aconchego, como eu costumo dizer lá em casa. Contudo, estar dentro de casa o tempo inteiro, não podendo ir tão longe, não podendo visitar amigos, não podendo nem abraçar pessoas que estão próximas, por conta dessa quarentena, porque a quarentena ela reflete um isolamento social para que este vírus que se propaga de ser humano para ser humano não venha se alastrar e matar muito mais pessoas além do que entende-se que possa matar e que já está matando, infelizmente. Então, é necessário que entenda o contexto social. As nações hoje estão vivendo um momento de muito estresse, de muito conflito, de jogos políticos, pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, usando desta situação para ganharem vantagens políticas. Isso é muito ruim, isso é instável, isso não faz bem à população, sobretudo a população que está enclausurada, presa em suas próprias casas. E aí tem os seus efeitos, né? Como nós já dissemos aqui, efeitos psicológicos, né? Que ocorrem na pessoa, econômicos, tem a ver a partir da célula familiar, para a sociedade, o seu bairro, o seu estado, a sua nação, efeitos sociais pelo mesmo motivo e efeitos espirituais. Nós vamos tratar desses assuntos. E aí, o que você acha? A quarentena, ela nos desenvolve e nos faz aperfeiçoados nesse processo? Ou ela apenas faz com que a gente regrida e que a sociedade vá regredir de um modo geral? E não estou dizendo só a sociedade lusitana, no caso, lusófona, né, de língua portuguesa, mas a anglo-americana, de língua inglesa, francesa, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro aí está passando por um processo de refazimento, se é assim que eu posso dizer, um processo de mudança em que homens, né, seres humanos, instituições, não serão mais os mesmos, né? Inclusive até essa relação com a tecnologia, essa relação com a internet, ela está sendo repensada por muitos. Muito bem, eu quero, antes de dar continuidade, dar aqui a menção a algumas pessoas que estão fazendo aqui o seu comentário com a gente. Vou pedir para o técnico estar dando uma rolada na imagem, mas já vou ler aqui alguns. Antônia Maria Vieira, boa noite, muito bom. Muito bem, está gostando? Um abraço, Antônia, Deus te abençoe. Severina Lima, eu creio, muito bem, eu creio em ti, que bom. Está muito feliz aí com a canção que a gente cantou aí, que a gente passou. A Marluce Lins, Alexandre Lins, né? Na verdade, devem ser o casal, né? Tem a foto dos dois ali. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Muito bem. Estão felizes aí com a canção que acabaram de ouvir do nosso querido Sutil, que é um amigo nosso, parceiro, que está vindo agora para o mercado gospel de música e uma pessoa muito fantástica. Gente, eu quero passar aqui o primeiro slide falando sobre os efeitos psicológicos da quarentena. Tô pegando errado na caneca aqui, não é nem assim que pega, né? Tô pegando na caneca assim, aí não dá jeito, né? Bom, pessoal, aí você está vendo esta bela foto, né?
essa foto aqui, em que você tem essa imagem de uma cabeça e um ponto de interrogação, justamente para poder fazer com que nós pensemos, né, o que uma situação de isolamento, de limitação da liberdade pode provocar num ser humano, né? Primeiro, ela provoca estresse, né? O que é o estresse? A própria palavra stress, no inglês, quer dizer aquilo que é enfatizado, onde se lança muita força e muito foco, a ponto de desequilibrar, a ponto de descompensar, né? Você imagine estar andando numa rua, né? De repente você se depara com uma lombada ou algo que faça com que você possa descuidadamente pular por cima de maneira muito abrupta, ou seja, houve um estresse na velocidade. A velocidade estava indo numa certa constante, quando de repente você passa por cima de algo e aquilo desequilibra, né, a sua velocidade, até o seu controle do automóvel. Então, este é um exemplo de estresse, um exemplo básico, comum, para que você possa entender. Então, o estresse, quando vem, ele desestabiliza as relações, né, as relações das pessoas com outras, né, isso envolve, no caso, para quem está enclausurado, marido e mulher, filhos, sogro, genro, nora, né, sogra, vizinho. Se as pessoas moram, por exemplo, em um quintal que tem várias outras pessoas, outras famílias morando, mesmo que em casas separadas, rola um certo estresse, né? Nos condomínios, nos apartamentos, rola um certo estresse. E mesmo que você esteja ali numa fazenda, não sei qual é a sua realidade que você está assistindo a gente aí, muito tempo parado numa casa, rola um estresse, né? E as pessoas passam sem querer a ficarem alteradas, não percebem as suas reações, as pessoas tornam-se reativas de maneira incomum, até mesmo a provocar ressentimento, mágoa, e há pessoas que chegam a fugir do controle, né? A fugir do controle. E o estresse tem assolado, sobretudo, as cidades grandes, por conta da correria, da falta de tempo, de muita cobrança, muita locomoção, excesso de carga de trabalho, etc. Isso não é bom. Mas quando você também está muito tempo parado, fazendo nada, né? De boa, mas quando você fica muito de boa, nesse ócio, acontece o estresse também, né? E existe até dicas de psicólogos, de estudiosos aí, sobre o que fazer, né? Como, por exemplo, você deve criar uma rotina, procurar dividir bem o seu dia com leitura, com exercícios, fazendo alguma atividade da casa, procurando alguma atividade que te faça rir, que faça o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho, a sua filha, enfim, quem estiver ao seu lado, rir, né? Daí tá os memes da vida, né, Nani? Para a pessoa dar risada, fazer brincadeira, cantar uma música, cantar um louvor, enfim, brincar. Lá em casa eu, por exemplo, tenho dama, tenho dominó, eu tenho jogo Uno, tem lá outros tipos de jogos, eu até preciso comprar mais, né? Não ficar o tempo todo na internet, porque já é o resultado de pesquisas, porque a exposição o tempo todo no mundo eletrônico, no mundo digital, traz um fator estressor, né? Traz muito estresse. Muito bem, vamos falar um pouquinho de ansiedade. A ansiedade, segundo novas pesquisas e tendências, inclusive há um escritor que eu gosto muito, chamado de Augusto Cury, ele diz que não é a depressão, mas sim a ansiedade que leva à depressão, o mal do século. Então ele diz que não é a depressão o mal do século, mas é a ansiedade. A ansiedade é um estágio anterior que leva à depressão. Então, pessoas muito ansiosas, né? E hoje em dia tem crescido muito
o número, tem aumentado avassaladoramente o número de pessoas que são ansiosas, né? Sofrem, têm crise de ansiedade, não conseguem respirar, coração bate forte, parece que vai sair pela boca, dá vontade de correr, de sair no mundo, né? Já aconteceu isso com você, Nani? Acontece, né? Comigo, olha, não frequentemente, mas algumas vezes já aconteceu. Eu tive que buscar o equilíbrio, eu tive que buscar o centro, né? E quando numa vida comum, na correria, você vai para a praça, dá uma volta, ou até sai de madrugada, vai dar uma volta no bairro. Mas em momento de quarentena, em que até certos governantes estão ameaçando, já tem vídeos aí, relatos de pessoas que estavam procurando arejar, procurando um pouco de relaxamento fora da sua residência. Elas foram presas, elas foram algemadas e até, de alguma forma, foram alvo de violência, talvez por uma reação ou não. A gente não está aqui para julgar. Então, pessoal, é muito sério. E isso desequilibra qualquer ser humano. E chega uma hora, por mais que a quarentena acabe, esses efeitos ainda perduram. Os estudos dizem que pode perdurar de 2 até 3 anos e meio a 4 anos. Né? É como se fosse um trauma, né? Em que por mais que você esteja vivendo uma outra realidade, aquilo fica no seu subconsciente. E aí, o que você acha? Você acha que nós podemos nos aperfeiçoar neste momento, no momento de crise, nesse momento de quarentena, de enclausuramento, de isolamento social? Ou você acha que a gente vai acabar regredindo enquanto pessoa e enquanto humanidade consecutivamente e de forma mais expansiva, né? Nós estamos vendo aqui a Juliana, ela reagiu aqui, colocou uma carinha de choro. Pois é, Juliana, todo mundo está sentindo isso na pele, viu? Por melhor que seja, por mais articulada que seja, por mais influente que seja, todos nós estamos vivendo este momento. Mas olha, a Bíblia tem um conselho muito legal, viu, Nani? E ela diz assim, ó: você e eu devemos lançar a ansiedade, lançar aquilo que porque a ânsia é algo que vem te impulsiona a fazer alguma coisa fora de um contexto, né? E procura tirar o seu equilíbrio. E a Bíblia fala, você deixe isso, coloque isso aos pés daquele que pode te ouvir, daquele que é teu amigo, daquele que coloca as mãos no teu ombro e diz, olha, fica tranquilo, fica tranquila, eu sou com você, não é? Daquele que pega você pela mão direita e diz, olha menina, olha menino, olha moço, senhor, senhora, não temas, meu jovem, não temas, eu sou suficiente para você, eu sou com você. Então lance sobre ele, lance, deixe nas mãos dele toda a sua ansiedade, porque tenha certeza, ele cuida de você, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre depressão. A depressão seria um estágio após a ansiedade, segundo alguns psicanalistas, né? E nós estamos seguindo essa linha aí de pensamento. A depressão é aquele, eu vou dar um exemplo contrário do exemplo que eu dei do estresse. O estresse, eu coloquei uma lombada no meio do caminho que faz com que você perca o equilíbrio e você altere a sua aceleração, né? Pensando aí, fazendo a metáfora, você dirigindo um carro. A depressão, eu não vou colocar uma lombada, mas eu vou colocar uma vala. Imagine você com o seu veículo e de repente, do nada, você está numa avenida, numa velocidade média aí de 50, 60 por hora, não vamos colocar muito mais que isso, e de repente há uma vala de meio metro no meio do caminho, e você é obrigado a reduzir a velocidade, mas não dá tempo, você cai naquela vala, você sente até um frio na barriga, como se fosse algo te puxando, e aquilo, se não de fato parar o seu carro, vai acabar te fazendo estrago, e a sua velocidade vai ser reduzida drasticamente. A depressão é algo semelhante a isso. Você está com o seu espírito equilibrado, enlevado, quando de repente situações, circunstâncias
externas e também psicológicas, porque a depressão é fruto de circunstâncias externas e também internas, né? Toda essa confluência de coisas fazem com que você sinta-se murcho, sem vontade de viver, apático, com pensamentos negativos sobre si mesmo. E, infelizmente, esse tipo de situação leva muitas pessoas até a cometer situações muito delicadas como suicídio, né? Eu fiquei muito chateado ao ver uma reportagem na TV, né? Inclusive foi até nas redes sociais, em que uma pessoa passou em frente a uma casa e uma senhora, Nani, pediu pelo amor de Deus para essa pessoa comprar pão para ela. Eu fiquei muito comovido, porque essa pessoa não tinha filho perto, os filhos estavam isolados, não podiam visitá-la, essa pessoa não morava próximo aos filhos, ela estava com fome em casa e ela não podia sair. Não tinha uma locomoção muito legal e também por conta da quarentena, porque faz parte da idade e do grupo de risco. Imagine a situação que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. E aí a pessoa que conta esse testemunho, né, que testemunhou essa situação, disse que foi lá, fez a compra para a senhora e ficou muito pesarosa, muito chateada. Imagina a gente assistindo esse tipo de coisa. Então, meu conselho a você: ajude a pessoa que está do seu lado, o seu vizinho, ajude o seu amigo, ajude o seu parente, ajude o próximo. Ajude o próximo, porque isso é dom de Deus. E quando você ajuda alguém, eu pelo menos sou assim, quando eu ajudo alguém eu me sinto realizado, me sinto satisfeito. Então faça isso, ajude alguém, porque aí você está praticando as boas novas de Deus para a humanidade, né? Que Deus só quer o nosso bem. Muito bem, neste momento de isolamento também sente-se culpa, frustração, né? Também pessoas que... Eu vou falar para o Google ficar quieto aqui, que o Google está me atrapalhando aqui. Esse Google... Oh, pai. Então, acontece que há pessoas que têm vontade de fazer algo, se sentem incapazes, se sentem impotentes, e aí sentem-se bem frustradas nesse momento de quarentena. Mas a coisa vai mudar, como diz, né? Não há mal que dure para sempre. Uma hora o mal acaba, de um jeito ou de outro, ele acaba. Muito bem, vamos ao próximo passo. Vou falar sobre os efeitos econômicos da quarentena. E logo após nós vamos de música e falaremos os dois últimos tópicos da nossa programação. Nossa programação está muito boa também, cada dia com um tema especial, cada semana, e a sua participação é muito importante. Vamos lá, pedir ao nosso técnico colocar o slide aqui dos efeitos econômicos. Você está vendo aí, ó, dinheiro e mais dinheiro, notas e mais notas, indo pelo ralo, né? Literalmente, a água aí levando pelo ralo. E isso reflete a economia do mundo hoje, né? Embora há países, no caso a China, por exemplo, que está ganhando bastante dinheiro com isso. Isso não é notório, as pesquisas mostram isso. Contudo, a maioria, eu arriscaria dizer 98% dos países no mundo hoje estão perdendo dinheiro. Estados Unidos, por exemplo, que é a principal economia do mundo, está perdendo dinheiro, muita gente morrendo por conta dos efeitos da quarentena. O país parado, né? O presidente de lá, que o atual é Donald Trump, o presidente daqui atual, que é Jair Messias Bolsonaro, e outros presidentes também, mas provavelmente esses dois presidentes querendo fazer voltar a ativa os cidadãos, mudando a forma de isolamento, fazendo isso de forma mitigada, de forma a grupos de risco ficarem em casa, obviamente, mas os outros grupos trabalharem com as devidas proteções. Aí esses presidentes estão enfrentando dificuldades políticas para que se aprove esse tipo de atitude, né, de ação política, mas as empresas estão quebrando, pessoas sendo demitidas a roldão, tendo seus salários diminuídos, né? E os governos tendo que se virar em fazer pacotes econômicos para poderem ajudar as empresas públicas e privadas a enfrentarem essa crise. Mas a questão não se sabe quando, onde ela vai levar, quando vai terminar, porque estamos em meio a uma guerra invisível, com um bicho que não morre,
como diz as escrituras, né? Tem uma passagem que diz isso, né, Nani? Um bicho que não morre e que tem matado pessoas literalmente, né? Então isso é muito preocupante. Isso traz efeitos econômicos, né? Perda de trabalho e diminuição de salários, né? Importantes empresas no mundo estão quebrando, né? O mundo não será mais o mesmo a partir deste episódio, desse fenômeno global. Só que você que está aí, fique tranquilo, porque você está protegido, você está protegida, como diz o texto, né? Você está dentro de casa, está fazendo a sua parte, e também existe uma força protetora, que é claro que a natureza segue o seu curso, e eu não entro aqui no mérito se há ou não uma vontade, um propósito divino em tudo isso, embora eu tenha as minhas convicções, mas esse não seja o tema do programa, não é o tema do programa desta noite, ou deste dia, ou desta tarde, não importa o momento que você está vendo aí essa programação. Mas a questão é que, se você tomar os cuidados devidos e tiver fé, você e seus amigos fazendo o mesmo, não serão atingidos, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, você não será atingida. Esta é a palavra de encorajamento para você. Vou pedir para o nosso técnico colocar aí o banner sobre os efeitos sociais. Olha aí, ó. Não é de se esconder, todo mundo já viu fotos semelhantes a esta, né? Na África, o continente africano, vários países, até como fruto de uma desordenação social por parte da Europa, de países da Europa, na hora da época de conquistar aquele continente, os vários países, eles acabaram subdividindo os países de maneira que houvesse conflito entre os países. Eles mudaram as fronteiras geográficas por fronteiras econômicas, né? De interesse, obviamente, dos países expropriadores, os países colonizadores europeus, né? Daí porque muitos países na África falam francês, falam português, falam inglês, além dos seus dialetos tribais, né? Daquele continente. Então, isso trouxe muito conflito e também trouxe guerra civil, fome, né? Até por conta também da expropriação de pedras preciosas, que o continente africano é um continente muito rico. Mas essa questão da fome, crise sanitária, protestos e guerra civil são consequências, né, sociais que esta pandemia já está trazendo. Nós não estamos sentindo ainda, né, mas os estudos já mostram que para este ano praticamente dobrou a quantidade de pessoas que passarão fome. De 150 milhões de pessoas no mundo, estima-se que 250 milhões de pessoas passarão fome mesmo, tá, gente? Eu até fiz aqui algumas anotações e olha, é algo assim terrível, é algo terrível. Então, assim, nós sabemos que os efeitos dessas catástrofes mundiais, principalmente na área econômica, na área da saúde, com todos esses efeitos avassaladores e que varrem a sociedade, não são sentidos de imediato, mas são sentidos ao longo do tempo. Por mais que os países procurem, os governos procurem medidas que amenizem, mas vão sofrer, infelizmente. E há quem diga que isso é um processo natural da vida para poder haver um controle natural de população mundial. Há pessoas que dizem que este vírus, e há teorias muito fortes sobre isso, até declarações de pessoas muito célebres na sociedade, como o ganhador do prêmio Nobel, né? Recentemente falou que este vírus teria sido fabricado, desenvolvido em laboratório,
Há pessoas que acreditam, há outras que não acreditam, mas é uma realidade. Ele está aí. O Eterno, o Criador, permitiu com que isso acontecesse. Então, a humanidade está, de certa forma, sofrendo este impacto. Portanto, precisamos tomar cuidado. Então, gente, que possamos sair desta crise, passar por ela e sermos aperfeiçoados, possamos sair mais humanos, mais humildes e ajudarmos mais o próximo, né? Olhe do seu lado, veja quem precisa, quem está passando necessidade. Dê a mão, ajude, porque isto é ser cristão, isto é ser servo de Deus, serva de Deus. Isso reflete a nossa humanidade e reflete Cristo em nossas vidas. Estamos aqui. Quero mandar um abraço para Sol Farias, deixando aqui o seu recado, a Érica Zigliotti, muita gente, não dá para ler tudo, a Marcela Santos, Severina Lima e muitos outros aqui, Elizabeth Amorim, Deus abençoe muito vocês. Gente, quero falar aqui sobre a parte final, né? Não por último, por ser menos importante, pelo contrário, quero falar aqui sobre os efeitos espirituais dessa crise, né? Os efeitos espirituais. Esses dias eu vi um meme na internet, Nene, muito interessante, em que, né, o adversário, no caso que popularmente se chama de Satanás, ou o diabo, né? Ele aparece para Jesus Cristo e diz assim, ó, consegui fechar a igreja, né? A igreja física ali, o templo. Ele falou, rapaz, você caiu do cavalo, besteira sua. Você fechou o templo, mas eu abri uma em cada casa, né? Então nunca se viu, né, tanta gente se reunindo nos seus lares para cultuarem, fazendo culto online, as famílias se reunindo, né? Nossa família sempre está ali se reunindo. Agora as igrejas estão abrindo de maneira progressiva, de maneira cuidadosa, para um número reduzido de pessoas. Mas o que acontece é que, independente disso, as pessoas têm intuído, as pessoas têm desenvolvido um pouco mais a sua espiritualidade. Esses dias eu estava conversando com... Na verdade eu não estava conversando, eu estava vendo uma live de um amigo meu, e ele é uma pessoa famosa aí no ramo de palestras, uma pessoa fantástica, um orador, tem livros escritos, viaja o Brasil, e vai todo ano para os Estados Unidos fazer reciclagem, e tem aí um treinamento fantástico, dá treinamento em ilhas, inclusive, e ele falou assim, olha, eu estou repensando a minha vida e estou voltando às minhas raízes de missionário, as raízes do Evangelho, porque essa pessoa veio ao Brasil, ela veio como um missionário, e depois ela enveredou-se pelo mundo dos negócios e passou a palestrar, ganhar muito dinheiro e tal, mas ela falou, olha, esta crise me fez repensar muitas coisas, né? E ela veio conversar comigo, depois eu puxei um papo com ela, e ela realmente, a gente percebe que no discurso dela mudou bastante o seu discurso, está mais espiritualista, mais centrada. Então, esse é um efeito positivo, né? Mas há efeitos negativos, como você está vendo aí. A situação para muitos pode trazer desesperança, angústia e desespero, né? Desespero a ponto de pessoas cometerem suicídio, infelizmente. A gente ouve casos aí, né? Infelizmente, eu fiquei sabendo que teve uma mulher que tiveram que segurar ela quando ela começou a perceber a situação que o mundo estava vivendo, pessoas morrendo, pessoas até próximas a ela impediram ela de tirar a vida, ela ia se matar. Que coisa terrível, né, gente? Mas Deus está conosco, nós não devemos perder a esperança, nós não devemos deixar a angústia invadir o nosso ser, e nós não devemos ficar desesperado, tomar nenhuma atitude precipitada, porque Deus está com a gente, Deus está conosco, e as suas mãos poderosas estão para nos guardar, para nos livrar. Muito bem, nós falamos hoje sobre os efeitos da quarentena. E aí, como você está na sua casa? Como que você está administrando o seu tempo? Como você está administrando a sua vida? Eu quero dar um conselho a você.
As Sagradas Escrituras dizem para que eu e você não venhamos nos basear no nosso próprio entendimento, confiar tão somente no homem, mas sim confiar em Deus e colocar nele toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, porque Ele é o Deus que é fiel e cuida da gente. Precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, precisamos buscar novos hábitos de vida e não nos deixar levar, não nos deixar esmorecer com toda essa onda avassaladora que está vindo sobre o mundo. Mas, como diz o nome, onda, toda onda passa e nós ficaremos guardados. O nosso barco não vai virar. Deus abençoe você ricamente. Foi muito bom ter a tua atenção, com bastante participação. Logo, logo nós vamos revelar os números deste programa, sempre crescendo. Estamos ali na média, mas sempre crescendo. Graças a Deus, graças à sua audiência, à sua participação. Quero aqui fechar com uma palavra de oração, pedindo ao Eterno que ajude você, que ajude-nos, você que está assistindo esta programação, a enfrentar e a passar por essa situação da melhor maneira possível. Eterno Deus, Criador, Deus Todo-Poderoso, agradecemos-te em nome do teu Filho Yoshua, Jesus Cristo, por estarmos vivos, por termos a nossa família, os nossos entes queridos ao nosso lado. Possa ser que passamos, possa ser que este meu amigo, minha amiga, tenha passado ou esteja passando por situações difíceis, de perda, de doença, de frustração, esteja sendo impactado de alguma forma com esses efeitos da quarentena. Mas eu peço que teu Espírito o ajude, que teu Espírito o abençoe, que teu Espírito esteja com ele, esteja com ela, ajudando em tudo. E diga ao fraco, eu sou forte. Deus te abençoe. Muito obrigado por tua participação. Vamos em frente. Um abraço.